E aí, gente, espero que estejam gostando deste estudo, o poder das gerações de adoradores. E não se esqueça, deixe o seu like, tá bom? Curta aí à vontade, espalhe para todo mundo, se inscreva no canal se você não se inscreveu, por favor, em nome de Jesus, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso segundo estudo e tá assim quente, espero que você não perca por nada, ok? Em 1 minuto estamos de volta. Então vamos lá, né, gente? Bom, todos nós fomos escolhidos para um propósito aqui na Terra, a gente sabe muito bem disso. Então, as tribos de Israel, na época, com suas famílias, foram consagrados por uma finalidade, por um propósito, né, eterno, que Deus exclusivamente fez para eles. Então, a maioria dos israelitas que se preparavam para entrar na Terra Prometida tinha se criado assim, no deserto, né, e não tinham visto os milagres acontecidos no Egito. Moisés então reconheceu que essa geração precisava de nova inspiração e assim ele forneceu uma visão do seu futuro. Tá? Então Moisés sabia que a prosperidade deles dependia muito mais de uma condição espiritual, uma condição sadia, do que de bravura militar e coisa do tipo. Então por isso os exortou a crescerem no conhecimento da palavra de Deus, né, nas leis, e a confiar na natureza santa de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então, assim, Deus levantou as tribos não apenas para demarcar territórios, primeiro fato é isso, mas para serem autoridade naquele lugar, serem exemplo como família, serem exemplo como pais, serem exemplo como filhos e, além de tudo, serem exemplos como profetas e sacerdotes. Então, assim, Deus começou a descortinar a sua glória, a sua revelação de governo, é que nós estamos falando hoje, vamos falar nesse exato momento, e criar, assim, o seu conceito do que é o seu governo na terra, do que é o seu governo no meio dessa geração de adoradores. Depois que Israel saiu do Egito, Deus separou a tribo de José e a tribo de Levi. Então Deus havia separado dentre Israel 12 tribos, ok? Preste atenção nessa questão. Daí em diante, o povo de Israel foi organizado em 12 povos, sendo o primeiro Rúben, o segundo Simeão, o terceiro Judá, o quarto Dan, quinto Neftali, o sexto Gade, o sétimo Aser, oitavo Isacar, nono Zebulon, 10º Manassés, 11º Efraim e o 12º Benjamim. Yes! Então a tribo de Levi já não contava mais como tribo, então Deus separou algo assim muito especial para eles. E quando Deus fez essa separação dos levitas para o serviço, ele fez a seguinte declaração que está escrita em Números 3, verso 12, que diz assim, olha só: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. E esse final do versículo é maravilhoso, eu acho incrível. Os levitas são meus. Isso é declaração da palavra, declaração de Deus. Então Deus me escolheu e escolheu a nós como dele mesmo, ou seja, nós somos do Senhor. Deus deu uma visão do futuro. E Deus ordenou também, inclusive, para Moisés que construísse um tabernáculo, uma tenda do encontro. Está escrito lá em Êxodo capítulo 25, tá? Provavelmente verso 1 e 9 está lá. Então o tabernáculo trouxe uma visão do serviço, o primeiro tabernáculo. Sempre falei sobre esse assunto em alguns vídeos anteriores. Então por isso a unção da nova geração de adoradores tem o seu lugar de destaque, porque traz a essência do governo de Deus. Governo esse que estabelece até os dias de hoje o poder do reino de Deus na terra, que é um poder sobrenatural. Então, através do serviço sacerdotal de Moisés, Deus criou um serviço dos levitas e colocou 12 tribos dentre eles. E eles revezavam 24 horas no tabernáculo adorando ao Senhor. Isso tem um mistério incrível para nós nos dias de hoje também, do sobrenatural de Deus. Agora, voltando para o rei Davi foi inspirado por Deus para estabelecer turnos de revezamento dos músicos. Então, ele mesmo propôs um modelo de organização
que traria rotatividade na composição de cada turma de músicos, que está escrito lá em 1 Crônicas 23, verso 5. Então, encontramos um número de 4.000 cantores e músicos em todo o reino. Imagina quanta gente, né? Então, assim, Davi, com muita sabedoria, escolheu 288 líderes, todos eles mestres para serem os oficiais da casa de Deus. E aí lançou sortes, né? Fez o sorteio, na verdade, dos turnos para escalonar os músicos em 24 turnos. A primeira grande divisão que encontramos está escrita também lá em 2 Crônicas 25, verso 1, você pode ler. Então foram divididos em 3 grandes grupos que a gente conhece muito bem, desses maestros muito famosos da Bíblia, que são chamados Asaf, Emã e Jedutum, que falei já anteriormente, no vídeo anterior. Então, daí então se estabeleceu o que eu posso chamar de reino, o modelo ou o governo das gerações de 12 no ministério de louvor e adoração. E isso como algo profético que eu pessoalmente acredito ter uma unção específica e que precisa ser observada. Eu não estou falando de doutrina, tá? Não estou doutrinando essa questão. É algo que precisa ser observado e é uma revelação assim muito especial da palavra do Senhor. Agora eu vou lhe dar uma pérola valiosa aqui, mas isso é uma revelação bíblica, tá? Ainda bem que é bíblica. Apenas te convido a prestar bem atenção nesses detalhes. Então assim, os números na Bíblia têm significados importantes. Isso que estou falando, gente, não tem nada a ver com numerologia, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas aqui. Quando Deus criou a Terra, preste atenção sobre isso, quando Deus criou a Terra, Ele fez isso em 6 dias, sendo que Ele descansou no 7º, ok? Tudo bem aí? Agora, os 3 primeiros dias é a soma da unidade de um Deus que se revela, que se move em 3 níveis, ao qual conhecemos o nível de paternidade, pai, de filiação, que é filho, e o nível espiritual, que é o espírito, que é santo. Então, no princípio da criação, os 3 dias relatam a criação do nível espiritual e físico, céus e terra. E Deus formando equilíbrio, tanto espiritual como o ecossistema terrestre, que é o reino físico. Então, já no 4º dia, o versículo 14 dos primeiros capítulos de Gênesis, o Senhor forma os luminares dentro do firmamento. E a palavra firmamento vem da raiz hebraica aéreo, raquia, isso, eu lembrei aqui, que significa expansão, ou seja, é um teto entre a terra firme e a faixa da região das estrelas, luminares, etc. Então, nessa expansão, Deus pôs uma separação entre os luminares, entre os planetas e estrelas, para governar, marcando as estações que nós conhecemos, que são primavera, verão, outono e inverno. Considera-se o número 3 o dia de preparação para o 4º dia, que é multiplicação. Ou seja, Deus não se contenta apenas em adicionar, de somar. Deus é um Deus de multiplicar, Ele multiplica. Então, justamente o 4º dia de criação fala biblicamente de governo. Então, Deus separou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você multiplicar o 4º dia, certo? Com a dimensão do 3º dia, vamos encontrar o numeral 12, que está na Bíblia, que significa governo. O número 12 significa governo. E nas 4 estações, das estações do ano, estão subdivididos os meses que conhecemos, né? São 12 meses no total do nosso calendário. E nos dias 5 e 6, os eventos proféticos da criação, o dia 5 e o dia 6, já falam da criação de animais e da criação do ser humano, né? Ou seja, a obra completa do Deus eterno. Então, por isso, no 7º, ele descansou. 7 é o feito do número básico, é o número base, que é o número da perfeição. Mas o 4 fala de equilíbrio dos dias para o homem governar. E adicionado ao número básico, que é o número 3 fala do governo do céu e da terra. Então, essa união da criatura, ou seja, fala da união da criatura com o Criador. O 3º dia com o 4º dia somam, na verdade, para a multiplicação dessa revelação incrível que o Senhor está deixando para nós aqui.
Bom, matematicamente falando, 12 é 4 multiplicado por 3, é isso? E é falando daquilo que completa na Bíblia. Então, existem outras formas, gente, de aplicarmos o governo dos 12, ou o que eu estou falando aqui, para entendermos a importância dessa revelação. Então, a nação de Israel era composta de 12 tribos. Montados na placa peitoral do sumo sacerdote, estava lá as 12 pedras. As 12 pedras preciosas, que cada pedra tem um significado daquele peitoral. Foram enviados 12 homens para espiar a terra. Veja só, Elias usou 12 pedras para construir um altar de sacrifício. Lembram disso? O Senhor Jesus, vamos lá para o Novo Testamento, vamos mais para o Novo Testamento. O Senhor Jesus foi a Jerusalém aos 12 anos de idade. Está escrito lá em Lucas 2, 42 mais ou menos. Ele escolheu 12 apóstolos e lhes prometeu o direito de se assentarem também 12 tronos. É verdade. Para julgar as tribos de Israel. Então, na leitura do livro de Apocalipse, nós encontramos assim que o número 12 é mais frequentemente usado nesse livro do que em qualquer outro livro na Bíblia. 12 são as portas de Jerusalém, tantas outras coisas. Então, para mim, eu creio que 7 representa a perfeição de um período para Deus. Se formos falar de números, né, de 7, de 12, então 12 é o período de perfeição para Deus mostrar sua personalidade na perfeição eterna, enquanto o número 12 na Bíblia representa a perfeição permanente, ou seja, a perpetuação, na verdade, do governo do Senhor por todos os séculos dos séculos, para sempre, eternamente. Por isso que a Bíblia declara, o próprio Jesus diz assim, eu sou o alfa, o princípio, né, como perfeição, princípio dos sete elementos da perfeição, e eu sou o fim, que completa as 12 ações da revelação bíblica de um governo e da sua totalidade. Mas você não precisa agora aceitar e crer nisso apenas porque eu me propus a crer, tá bom? Então isso é por uma revelação que aceito em meu espírito, em meu coração, e também não posso fazer disso uma doutrina de forma alguma. Entendam isso. Então é apenas uma interpretação bíblica sobre o governo de Deus que eu creio muito nisso, né? No poder das gerações de adoradores. Deixando essa matemática toda aí, só queria encerrar essa minha fala por hoje dizendo o seguinte: a visão dos 12 na vida dos adoradores do Antigo Testamento nos revela assim o total governo de Deus que foi estabelecido na terra, que se completará até a eternidade de Deus. Se observarmos o livro de Apocalipse, existe muito mais coisas relacionadas a isso. Pode observar. E a pergunta é: por que Deus se importou tanto em revelar esses detalhes? É algo para se considerar, não é verdade? É algo para observar, é algo para entender melhor, é algo para se estudar, claro. Cada dia a interpretação bíblica nos dá mais fontes e nos dá mais clareza dessa realidade. O objetivo desse estudo, então, gente, é fazer com que venhamos a respeitar a herança levítica que Deus ensinou aos nossos primeiros líderes de adoração. Herança essa que, sendo aplicada espiritualmente em nossos dias, nos dará uma condição de entendermos que os levitas, os adoradores, também são governo de Deus na terra, né? É o reino de Deus aqui na terra. Um reino de homens comprometidos, de mulheres comprometidas, capazes de provocar um avivamento explosivo desses dias. Imagine, destruindo todo argumento, todo sofisma do inimigo, que quer sorrateiramente confundir assim, a falsa adoração como se fosse verdadeira desses últimos dias. Então eu espero ter aberto um pouco mais o seu entendimento da importância dos adoradores na igreja como líderes de conquista de uma nação. Estou falando de conquista de territórios. É uma batalha espiritual. A gente pode até, quem sabe, fazer um estudo sobre isso, né? Então os levitas, os adoradores, não são apenas músicos, não são apenas cantores, não são apenas artistas. São um governo exclusivo do Senhor nessa terra. Jesus é o nosso Rei, é o Rei da glória, é o Rei que reina no meio dos adoradores, no meio dos levitas.
eu conto com você para abrir seu coração, para ter esse entendimento de que o governo de Deus, no meio dos levitas, dos adoradores, dos líderes de adoração dessa nação, estão aí, está dentro deles. Basta apenas dar um clique da revelação e o Senhor vai, com certeza, falar nitidamente ao nosso espírito. Deus abençoe você e vamos para o próximo. Temos um outro estudo aí, o próximo estudo, a parte 3, que também está muito interessante. Shalom.